Boa noite a todos. Tem sido sempre uma alegria participar de alguma maneira da vida dessa igreja, desde o começo, conversando, trocando ideias, podendo fazer alguma sugestão, compartilhando alguma experiência e, particularmente, chegar aqui hoje e perceber como as coisas evoluíram, como as coisas estão. É muito gostoso ver isso. É bom saber, como o João diz, a melhor coisa é saber que os filhos estão andando na verdade e saber desses valores, desses princípios cultivados na vida da igreja me alegra. O Isaac me escreveu uma mensagem colocando o assunto que ele gostaria que eu falasse. E logo de cara eu vou dizer, eu não sei se eu vou satisfazer as expectativas dele. Pelo menos as minhas eu vou fazer. Uma colocação no texto que ele escreveu dizia: com a pandemia, o fenômeno de as pessoas, de maneira virtual, acompanharem o ministério da igreja e o difícil retorno desse público para a igreja. É uma experiência que nós vivemos em Campinas. Como é que nós podemos contribuir com isso? Talvez compartilhar um pouco da experiência da igreja em Campinas possa ser de alguma bênção para vocês, mas eu diria que é bastante restrita se nós pensarmos em termos organizacionais, o que é que nós fizemos ou devemos fazer para superarmos essa nova realidade. Vejam, no contexto da pandemia, a nossa igreja, além de todas restrições de reunião, limitação, povo disperso, foi um tempo difícil, mas como igreja e particularmente como liderança da igreja, nós sofremos bastante. Nós perdemos 4 pessoas da igreja por conta do Covid, das quais 3 delas eram bastante ligados com a liderança da igreja. Um dos líderes da igreja, uma esposa de um líder que já havia falecido e a minha própria esposa também veio falecer por causa do Covid. A experiência para mim, indiscutivelmente, foi de longe a experiência mais difícil da minha vida. É extremamente pesaroso. Com sequelas, o meu próprio Covid, com toda a experiência, e me chegaram ao ponto de um dia sentar com um colega pastor da igreja e falar: estou pensando em passar a liderança da igreja, eu não tenho condições de fazer isso. Eu só estou dizendo isso para passar o seguinte: nós não passamos pela pandemia incólumes. Nós tivemos duras experiências e realidades, mas passamos. Da perspectiva de uma igreja, pensando naqueles que estão desigrejados, e essa, de certa forma, é talvez a solicitação primeira do Isaac, eu faria 2 observações. A primeira delas, lembrando que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, e nós vamos encontrar isso em vários lugares, de uma maneira ou de outra, quando ele diz: exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Em algumas traduções, confortem os fracos significa encorajem. Então há uma responsabilidade da igreja sempre, e na pandemia e pós-pandemia também deve ser assim. A igreja deve de alguma maneira estimular que as pessoas estejam caminhadas, animadas, encaminhadas no caminho de Deus, no propósito de Deus e servindo a Deus. Isso é um ponto. Como igreja, nós fizemos alguma coisa, eu vou me resumir a falar isso. Fizemos um breve brainstorming, discutimos o que nós poderíamos fazer para aproximar essas pessoas, estabelecemos algumas metas somente para 90 dias. E, de fato, os resultados foram bem positivos. Nesse mês de outubro, algumas vezes nós batemos o nosso recorde de frequência, ou seja, estão trazendo de volta aqueles e muitos outros. Se a liderança fizer um brainstorming aqui, vai chegar em soluções e alternativas que podem ajudar. Mas, por outro lado,
convém nós não esquecermos do que o Senhor Jesus Cristo falou quanto aos desigrejados, e talvez eu choque falando isso. O Senhor Jesus disse o seguinte: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Jesus não ficou desesperado porque as pessoas o abandonaram. Chegou a dizer: vocês querem ir? A porta está aberta. Numa outra ocasião, quando ele chamou algumas pessoas, alguns se voluntariaram, mas ele chamou algumas pessoas para andarem com ele, serem seus discípulos, e as pessoas tinham suas justificativas para não fazer isso naquele momento. Em Lucas 9,62 tem uma resposta de Jesus que diz: mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Ele não estava desesperado em fazer com que as pessoas tivessem, porque tem gente que não está preparada. O tempo vai mostrar, as coisas vão evoluir, mas eu diria, uma breve reunião, estabelecendo algumas metas de curto prazo, cumpre com algumas tarefas que podem motivar esse povo a voltar. Mas o que é que eu quero falar com vocês? E de novo, eu acho que eu não estou falando o que o Isaac gostaria que eu falasse, pelo menos quando ele pediu. Viver a minha experiência pessoal, inicialmente com Covid, e o meu Covid não se comparou com o do Isaac, se eu me lembro bem, ficou 18 dias no hospital, alguma coisa desse tipo. Mas a experiência da enfermidade, a experiência da perda da esposa, me colocaram numa condição emocional que hoje eu posso olhar um pouco mais para trás e entender que impacto isso teve na minha vida. Essa experiência mexeu com a minha memória, mexeu com a minha condição física, mexeu com perda de parte da minha identidade. Foram dias difíceis que justificaram para mim chegar diante de amigos e falar: acho que está na hora de eu passar a liderança. Por vezes vivia momentos mais tranquilos, mas de repente voltava para aquele mundo escuro, silencioso, que era difícil superar. Nesse tempo, eu conheci a Carmo, com quem eu estou casado agora, e uma experiência interessante nisso tudo. A certa ocasião, meu filho me chamou e falou assim: pai, eu estou orando para você casar com uma professora que ele tinha tido quase 30 anos antes. E a partir daí nós começamos a conversar e eu diria, ainda absolutamente devastado, nós começamos a conversar e estabelecemos uma caminhada juntos e uma história, não nossa, mas uma história de uma caminhada com Deus, que a minha expectativa com vocês é que os princípios das Escrituras que nós nos apegamos e vivemos, de alguma maneira possam ser úteis a vocês e vocês individualmente possam ter um impacto lá fora. Não me prende tanto, não me atrai tanto pensando em ações que, como organização e igreja, vocês podem ter, de alguma maneira, alguma eficiência em trazer aqueles que estão à parte. Mas eu sou mais interessado em que vocês tenham uma experiência com Deus tal que, como sal, possam dar sabor e preservar as pessoas com quem vocês se relacionam. Semanas atrás, Carmo e eu viajamos para uma área considerada bastante difícil de dirigir. Me disseram: pegue um carro 4x4. E de fato, nós tivemos ainda que em poucas situações, em poucos tempos, nós estávamos em situação em que um carro 4x4 fazia uma diferença substancial.
Podíamos passar por um areal tremendo, mas nós conseguimos, com 4x4, uma estabilidade, uma firmeza. O carro não ameaçava ficar, não parou e seguia em frente. Tinha uma condição para enfrentar aquela areia toda que pegamos. De certa maneira, eu olho para trás e vejo toda a experiência vivida ao longo de 2021 e parte de 2022. Foi um tempo de colocar o 4x4, a reduzida, e enfrentar a crise para sair dela sem ficar atolado nela. Vejam, durante o tempo da minha crise, houve um versículo que Deus acabou usando ele de uma maneira muito especial na minha vida. E basicamente o que eu quero falar para vocês é justamente o que está nesse versículo, Salmo de número 50, versículo 23, que diz: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ele fala sobre, em primeiro lugar, oferecer sacrifício de gratidão. Ainda há pouco nós ouvimos o desafio de nós cantarmos bem, agora que nós estamos com o estômago cheio, com a barriga cheia. E como é que vai ser o louvor quando tiver com a barriga vazia? Isso tem a ver com sacrifício de gratidão. Por quê? Porque no momento da crise, uma série de coisas questionam coisas que você já leu, já estudou, já conheceu, já experimentou, e de repente você está naquela crise e você fala, será? E naqueles dias, 4 aspectos do caráter de Deus foram muito marcantes na minha vida. Deus é todo-poderoso, Deus é bondoso, Deus é soberano e Deus é sábio. Deus é todo-poderoso ao ponto de poder curar as pessoas, tirá-las do leito do hospital. A experiência de ver a vida saindo pelos dedos colocava isso em questão. Deus cura, Deus pode curar. O desejo que Deus fizesse aquilo que eu mais gostaria para mim naquela ocasião, comprovaria a bondade de Deus, mas Deus é de fato tão bondoso que é capaz de atender uma aspiração que eu tenho. Deus é soberano. Eu tenho algum poder de decidir o que vai acontecer? Ou é Ele quem decide como Ele quiser? E por fim, o que mais pegava para mim é o seguinte: Deus é sábio. Ele sabe o que Ele está fazendo. De alguma maneira, esses 4 aspectos de Deus vinham claramente na minha mente. E eu tinha que engatar a reduzida e ficar firme nisso. Senhor, até parece ou eu posso sentir diferente disso, mas o fato é, eu sei que o Senhor é todo-poderoso. Tanto para enfrentar a enfermidade, quanto para curá-la, quanto para transmitir ou levar alguém para a glória, como dar força para viver nesse momento. Eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor é bondoso. E que se o Senhor não tem o que eu considero muito bom, é porque o Senhor tem algo melhor. Eu sei que não sou eu o soberano que define o que o Senhor vai fazer. Eu coloco meus pedidos diante do Senhor, mas é o Senhor quem decide. E eu sei que o Senhor é sábio. Nesse tempo, uma figura veio muito à minha cabeça.
Eu me imaginava num tabuleiro de xadrez em que não existiam somente 8 colunas e nem 8 linhas, mas talvez infinitas colunas e infinitas linhas, e minha vida está correndo com relacionamento com todas as peças do jogo, e Deus está sabendo cada jogada, o que Ele dá, o que Ele pode sacrificar, o que Ele sacrifica, porque Ele sabe onde vai chegar. Talvez você, como eu, tenha uma apreciação muito grande pelo milagre de Deus. Vamos definir milagre aqui com uma intervenção divina que muda a ordem das coisas e coloca ela em ordem tal como Ele quer, sem ajuda humana. Mas naqueles dias ficou muito claro e latente uma verdade que não é tanto o milagre de Deus, mas a providência divina, que coordena todas as coisas, as peças, os tempos, e faz com que a vida chegue num fim que Ele planejou. Então, naqueles dias, eu precisava tracionar a minha vida agarrado nesses 4 pontos. O Senhor é todo-poderoso, o Senhor é totalmente bondoso, o Senhor é o soberano, e eu estou convencido de que o Senhor é absolutamente sábio. Nem sempre falar isso para Deus era alguma coisa natural, não vinha nenhuma vez automaticamente fluindo do coração. Era o que ele chama aqui de sacrifício de louvor. Era pela fé. Eu sei que o Senhor é soberano. Eu reconheço que o Senhor é todo-poderoso. Eu reafirmo que o Senhor é bondoso. E eu confio na sua sabedoria. Esse foi o grande ponto, ao longo de toda a crise vivida, em que o carro estava 4x4. Mantenha a velocidade em cima desses versículos. E algumas vezes, de repente, eu me afundava e eu dizia, o que está acontecendo? E eu lembrava, eu tinha esquecido essa verdade. Volta para ela, fala as mesmas coisas, repete. Internaliza essas verdades sobre Deus. E o carro passava pelo arel. Mas não é somente isso que ele fala. Veja, no versículo 23, ele diz assim, quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Quando o nosso louvor não é porque nós estamos bem, não é porque está agradável, mas é por confiança. Ainda que os sinais externos aparentem o contrário, quando você afirma e reafirma para Deus que Ele é o que Ele é e que põe o seu voto de confiança nele, Deus diz, quando você faz isso, você me honra. Deixe-me dar-lhes um exemplo. Um fato. Anos atrás recebi uma mensagem. Eu era somente a pessoa copiada. Era um e-mail com cópia para mim, em que a pessoa fazia uma série de acusações contra o líder para quem aquela mensagem foi enviada. Com o conteúdo do que havia naquela mensagem, podia se supor que uma determinada pessoa teria alimentado aquela pessoa com calúnias. E entre as pessoas que poderiam ter caluniado, era um amigo pessoal, alguém que eu conheço muito bem. Ainda não convivamos diretamente, moramos em cidades diferentes. E de repente, foi dito que a origem daquelas colocações era esse amigo. E quando essa informação chegou para mim, a minha reação foi, não acredito. Eu conheço o Luiz. Eu conheço o caráter dele. Eu sei que ele jamais faria isso. Mas não teve jeito. No dia seguinte, o Luiz me liga para esclarecer as coisas.
E eu disse a ele: você não vai dar explicação nenhuma. Eu sei quem é você. Eu conheço você. E ainda que alguém tenha feito uma declaração falsa, eu tenho certeza absoluta que você não fez isso. Eu falei: Fernando, mas deixa eu explicar. Eu falei assim: não quero explicação. Eu conheço você. Eu entendo que ao fazer isso com o Luiz, eu estava também honrando o Luiz. Ainda que alguém colocasse ele como autor de algumas calúnias, eu estava dizendo: não é do feitio dele, não é do caráter dele. Isso era uma questão de honra para ele. Da mesma maneira, quando alguns sinais à volta apontam que Deus pode ser que ele não seja tão sábio assim, pode ser que ele não seja tão poderoso assim, pode ser que ele não seja tão bondoso assim, pode ser que ele não seja tão soberano assim, mas apesar daquilo que parece, você diz: não. Pode parecer que não, mas eu sei que ele é absolutamente bondoso. Eu sei que ele é absolutamente poderoso. Eu sei que ele é absolutamente soberano. E pegava muito para mim. Ele sabe o que está fazendo e o que é melhor para mim. Veja, isso não é somente um louvor sacrificial. Para Deus, o louvor sacrificial no meio da crise significa honra. Alguém que faz isso honra a Deus. Posso dizer com privilégio, pela graça somente dele, que ao longo de todas essas dificuldades, em nenhum momento eu reclamei. Eu posso ter perdido várias vezes a perspectiva, mas eu não quero reclamar. Ele é soberano. Ele é poderoso. Ele é bondoso. E ele é sábio. Isso não era uma postura escapista tentando fugir da realidade que eu estava vivendo? Não. Isso não era alguma coisa que Deus precisava de ouvir porque a sua autoestima estaria meio baixa e eu iria melhorar? Não. Isso não era uma moeda de troca com Deus. Isso só era, somente isso, uma expressão de confiança de que Deus sabia o que ele estava fazendo. Várias vezes me imaginei naquele tabuleiro. O que é que ele está fazendo? Quando você assiste uma partida de xadrez ou estuda uma partida de xadrez de alguém que é muito superior à sua capacidade, não poucas vezes você vai olhar para aquela jogada e falar assim: não entendo o que está fazendo. Como é que, por exemplo, sacrificou essa peça aqui? E depois daquele sacrifício daquela peça, uma dezena, 2 dezenas de jogadas depois ele ganha, por causa da posição que ele conseguiu através daquele sacrifício. Um grande mestre humano faz isso. Mas o que pode fazer um grande mestre como Deus que é? Que não somente tem o poder de fazer milagres, mas realço, mas que tem a capacidade de mover todas as peças para um fim que somente ele tem. Então vejam, o Deus a quem nós louvamos sacrificialmente no meio da crise é um Deus que é honrado com o nosso louvor. Isso aconteceu na história de Jó. Isso aconteceu na história de Abacuque, que vieram louvar a Deus apesar da tragédia que eles experimentaram e que eles provaram da oportunidade de, na crise em que viveram, honrar a Deus. Só essas 2 coisas poderiam ser suficientes para falar para vocês nessa noite. Mas há uma terceira parte desse versículo para a qual eu chamo sua atenção.
E ela é a razão de eu estar com vocês falando aqui nessa noite, com a expectativa de que vocês experimentem do mesmo. Porque ele diz assim: quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. E se você pega o Salmo 50 mesmo, um pouco antes, ele vai dizer o quê? Aquele que, no calor das dificuldades, está me louvando, a esse eu salvarei. Entenda isso. A palavra salvação não está relacionada simplesmente ao perdão dos pecados, a tirar você do inferno e colocar você no céu. A palavra salvação também significa, e eu creio que é o que ele está dizendo aqui, tirar você de uma situação extremamente crítica. No meu caso, era uma história de solidão, de tristeza, escuridão, de falta de perspectiva de futuro. Mas ele diz o seguinte: quem me oferece sacrifício de gratidão, me honra. E quem me honra, eu salvo. Veja, da minha perspectiva, no momento da crise, a única coisa que eu gostaria e que eu consegui enxergar é: eu quero sair desse ambiente tão pesaroso e triste. Eu não consigo enxergar muito mais longe. Quem me conhece sabe que, essencialmente, eu sou uma pessoa que estou pensando em futuro. Mas naquele tempo, eu não conseguia pensar um dia à frente. E isso, para mim, era extremamente chocante e assustador. A falta de perspectiva de futuro. Eu queria ter a condição de trabalhar, eu queria ter a condição de pensar, eu queria ter a condição de olhar para frente e pensar: estou indo nessa direção. Eu queria ver a oportunidade de ter a continuidade da minha vida. No meio daquela crise pesada, é que meu filho chega para mim e diz: pai, eu estou orando para você casar com a Maria do Carmo. A Carmo tinha vivido a mesma experiência que eu. Havia perdido seu marido também com enfermidade. Mais tempo do que eu. E nós nos aproximamos para começar a nos conhecer, saber quem é quem. Para pensar no que se podia acontecer entre nós. Para depois de algum tempo concluir: vale a pena a gente pensar que pode acontecer alguma coisa entre nós. E a partir disso, só o fato de pensar na possibilidade de um novo relacionamento, isso foi uma espécie de um instrumento de Deus como uma alavanca para me fazer pensar no futuro como um todo. E de repente, de alguma maneira, eu tinha um papel terapêutico na vida dela e ela tinha um papel enorme terapêutico na minha vida. Enxergar as coisas da perspectiva certa e poder enxergar o que é que Deus poderia eventualmente fazer. E deixe-me dizer, e eu falo isso para honrar a Deus, existem coisas que eu havia perdido na pandemia. Poderia listar várias coisas. E eu vejo que Deus me deu de volta. Existem coisas que eu havia perdido mesmo antes da pandemia. E Deus me deu de volta. Existem coisas que eu nem mesmo perdi. Na verdade, eu nunca tive. E Deus deu. Num dado momento, olhando para Jeremias e uma mensagem de Jeremias, eu me entendi dentro dessa verdade. Quando Jeremias diz em 32:41, terei alegria em fazer-lhes o bem. Quem me oferece sacrifício de louvor, esse me honra.
e ao que me honra, eu vou te salvar. E a maneira como eu olho para a minha vida nesse período atual, eu tenho que dizer, parece que Deus tem se alegrado em ser generoso com a sua bondade na minha vida pessoal. Foi Davi que numa situação de crise também disse, a tua graça é melhor que a vida. Talvez você como jovem não consiga perceber muito isso. Como jovem a gente tem um monte de ilusões sobre a vida. Mas na medida que você vai experimentando o que é a vida, a corrupção, o pecado, as tragédias, Davi diz, é melhor viver desfrutando da tua graça do que desfrutar de alguma alegria que esse mundo oferece. A experiência que a Carmo e eu temos tido é de provar da bondade do Deus que é absolutamente sábio, absolutamente soberano, absolutamente todo-poderoso. No Salmo de número 126, Davi compartilha do Deus que é o Deus de toda restauração. E ele vai terminar o Salmo, eu diria, poderia começar o Salmo dizendo das lágrimas e do choro, do período da semeadura, porque ele diz, os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão, mas tem lágrimas, tem choro. Mas no versículo 3 ele diz, eu reconheço que o Senhor fez grandes coisas por nós. E mais importante, eu queria que vocês soubessem, quando no versículo 2 ele fala assim, as nações dizem, grandes coisas fez o Senhor por eles. Como é que nós podemos reigrejar as pessoas? Como é que nós podemos ter o papel de trazer as pessoas para o Senhor, para a vida e o convívio do corpo? Sabe como? Quando você é um testemunho da bondade, da sabedoria, da soberania e da sabedoria de Deus. Você quer saber como alcançar pessoas? É independentemente da situação em que você está vivendo. E pode ser que você tenha suas crises. É possível que você tenha crises maiores ou mais pesadas do que as que eu mesmo vivi. O que você está fazendo com isso? Você pode se afundar no areial. Mas você pode colocar seu carro no 4x4. Em que se torna a sua vida um motivo de apresentar louvores por mais difíceis que eles sejam. Pode ser problemas das diversas formas, problemas de perder o emprego, problema com os filhos, problema com o marido, problema com a esposa, problema com saúde. Pode colocar o que você quiser. O que é que você está fazendo com isso? Está murmurando, reclamando, ou está simplesmente honrando a Deus com uma expressão de gratidão, de confiança? Porque se estiver fazendo isso, Deus está dizendo, eu te salvo. E quando Ele põe a mão, fica evidente, como no nosso caso temos experimentado, de ser uma testemunha do Deus sábio, do Deus todo-poderoso, do Deus bondoso e do Deus soberano. Vocês podem fazer alguns programas, tratar algumas ações e buscar as pessoas lá fora, mas nada fala mais alto de uma vida que traz as evidências da presença de Deus, da face de Deus, da mão de Deus na sua vida. Você quer ajudar os desigrejados?
que você possa exalar uma experiência com Deus que comunique a sua bondade, o seu poder, a sua soberania, a sua sabedoria. Algumas vezes eu faço um exercício de olhar para trás e enxergar as jogadas que Deus fez na minha história. E enxergo algumas jogadas que Deus fez na vida da Carmo para nos colocar juntos. E não somente em termos de casal, mas tantas coisas, em tantas áreas da vida, Deus tem marcado a sua presença, que aí faz sentido para mim. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3, que ele vai dizer: tende motivo de alegria passados por provações. Eu quero completar algumas coisas na sua vida. Aí faz sentido para mim, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, em que ele diz: com consolo que você vai ser consolado, você pode ser uma bênção de consolo para pessoas que não têm o consolo de Deus. Vocês, como igreja, podem ser uma bênção na vida de gente que está desigrejada. Mas não existe um argumento mais forte, uma ação mais forte do que uma vida perto de Deus, provando do que Ele quer fazer, ter alegria em fazer-lhe bem, a ponto de as pessoas dizerem: eu quero isso. Entre as tantas explicações de por que Jesus disse: vós sois o sal da terra, uma delas, Dwight Pentecost é quem defende isso, é que o sal era alguma coisa presente numa bolsa em que os pastores que trabalhavam no campo em Israel usavam daquele sal. Por dois motivos: eles ficavam chupando aquela pedrinha de sal, e aquilo tinha dois papéis. O primeiro deles era, com o sal, fazer reter a água do corpo para que a pessoa não desidratasse sem perceber naquele ambiente tão seco. E a segunda é que eles chupavam o sal para sentirem sede, beberem água, para também manter a sua hidratação. Quando ele diz: vocês são o sal da terra, antes mesmo de ser luz do mundo, ele está dizendo: a sua vida tem que dar sede neles, vontade de conhecer o seu Deus. Não estou tão preocupado com programas, com ações, mas você pode ser um instrumento de Deus, uma bênção de Deus, para trazer as pessoas que ou saíram da igreja, ou que nunca tiveram. Não é com um diploma de batismo, não é com um documento que faça que você é membro dessa igreja, mas é através de uma vida que dê sede nas pessoas. Deus abençoe vocês. Quero orar com vocês. Pai Celestial, louvado seja o teu nome, bendito seja o teu nome. Independentemente da crise, da circunstância fácil ou difícil, nós reconhecemos e sabemos que o Senhor é todo-poderoso, é bondoso, é soberano e é sábio. Que o teu povo aqui cresça em andar contigo e conhecer-te e experimentar essas tuas características, de modo a que seja uma viva, uma densa, uma marcante informação, mensagem de quem é o Senhor e que o Senhor está conosco. Que seja através da vida dos crentes aqui presentes, que acabe motivando, atraindo e trazendo pessoas aos pés da tua cruz. É o que eu oro no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos.